vai fazer a parte dele se você fizer a sua. Ele não disse, espera que eu vou até você. Ele disse, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus me cura. Eu faço um voto. Você só vai saber se é verdade ou mentira o que nós estamos apresentando se você vir aqui e obedecer. E se você vir aqui e obedecer e tua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia, eu vou servir os Espíritos. Muito bom dia, Deus abençoe essa quinta-feira, dia 20 de fevereiro, que seja, uma quinta-feira de boas notícias, de portas abertas para os que creem. Nós vamos, mais uma vez, unir a nossa fé em oração. Sempre iniciamos o dia, nesse horário, considerando a Deus, considerando a palavra de Deus, apresentando a Ele os nossos primeiros pensamentos, as nossas primeiras palavras. E eu convido você a orar conosco. Mal não vai fazer, só vai fazer bem. Até porque nós não estamos aqui para falar de religião, e sim de um Deus vivo, um Deus que é poderoso para fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos. Um Deus que pode e quer transformar a sua vida em todos os aspectos, em todos os âmbitos. Quando você se sujeita a Deus, quando você se submete a Deus, o impossível torna-se possível. O milagre acontece, A palavra dele continua sendo viva, eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes. É o que Deus quer fazer, Ele quer penetrar na sua vida e Ele quer cortar da sua vida todo o sofrimento, todo o fracasso, toda a aflição, toda a dor, toda a angústia. Prepara aí um copo com água, uma caneca com água, eu já tenho aqui a minha. Juntos nós vamos unir a nossa fé. Uma vez, essa água consagrada, ela vai simbolizar o poder de Deus. E essa água consagrada, onde chegará a saúde, chegará a força, chegará a vida, chegará o poder do Altíssimo. Então, minha amiga, meu amigo, você pode já se inscrever aí no canal, que só de se inscrever você receberá uma cobertura de orações. Não paga nada para fazer isso. Escreva também o seu nome, o nome do familiar para a oração. Nesse momento de oração, eu tenho certeza que os céus vão abrir. Tenho certeza que a luz do próprio Deus irá brilhar em você, irá brilhar na sua casa. Aquilo que vinha dando errado passará a dar certo. Aquilo que não acontecia vai acontecer. Aquilo que você não estava alcançando, você vai alcançar. A palavra de Deus, eu vou ler com você um versículo enquanto isso, está no livro de Marcos, capítulo 8, lá no versículo 23, a Bíblia, versículo 22, 23, Marcos 8, eu quero que você acompanhe comigo, porque o Senhor Jesus, para fazer certos milagres na sua vida, a partir do 22, Marcos 8, a partir do versículo 22, ele vai te tirar do ambiente. Às vezes ele vai te tirar de um ambiente, vai te tirar de certas mesas, para que o sobrenatural aconteça. Não que ele não possa fazer o milagre nesse ambiente. Mas lembra que na época de Jairo, que a filha de Jairo morreu, disseram assim, enquanto Jairo estava buscando ajuda em Jesus, disseram assim para Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Aí Jesus disse, não temas, creia somente que ela será salva. Quando Jesus chega na casa de Jairo, as pessoas estavam chorando, e Jesus disse, não precisa chorar, porque ela não está morta, ela dorme. E essas mesmas pessoas que estavam chorando, elas começaram a rir, começaram a dar risada. Jesus, ele tira essas pessoas de dentro da casa, manda elas irem para fora, e Jesus deixa ali na casa, só o pai, a mãe da menina, os discípulos Pedro, Tiago e João. Nem todos os discípulos ficaram ali para assistir o milagre.
As pessoas que riram, elas viram o milagre pronto, mas elas não assistiram o milagre no seu processo. Tem algumas coisas aí que o Senhor Jesus, ou pessoas que Jesus vai tirar do seu caminho, para que o milagre aconteça. Tem situações que Jesus vai te tirar da casa para o milagre acontecer. Tem situações que Jesus vai tirar pessoas da casa para o milagre acontecer. No caso aqui, de Marcos 8, está escrito assim no versículo 22 em diante. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, olha só, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandando Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Jesus tirou o cego da aldeia e curou o cego. Quando ele foi curado, Jesus falou: agora, não volte para a aldeia. Parece que a gente entende que o rapaz, ele era cego porque estava na aldeia. Jesus tira ele da aldeia e ele deixa de ser cego. E Jesus diz: agora não volta para lá não. Jesus vai te tirar de certos ambientes para que o milagre aconteça. No caso lá de Jairo, a menina ressuscitou. Aqueles que Jesus tirou da casa, porque riram, eles viram a menina ressuscitada. Eles viram a menina, o milagre pronto, mas não viram o milagre no processo. O Senhor Jesus, Ele está te pegando pela mão, porque Ele vai abrir os seus olhos, vai abrir a sua visão, Ele vai operar milagres e maravilhas na sua vida. Para isso, é necessário que você esteja atento à voz dEle. Às vezes que você sente vontade, por exemplo, de vir aqui na igreja, Hospital da Alma, essa vontade é Jesus te pegando pela mão, é Jesus te chamando. Então, logo você obedeça, você terá sinais do poder dEle. Você terá sinais da existência dEle. É assim que funciona. Então, a igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas se você mora em outro estado, outro país, você pode ser membro virtual. Nós temos membros virtuais de outros estados, países, por conta da distância, que participam do culto via o YouTube, né? Porque a gente transmite o culto, segunda, quarta e sexta, às 7h30 da noite, e domingo, 8 da manhã, elas participam como se estivesse aqui na primeira cadeira. E assim também estão participando das bênçãos. Então nós vamos orar agora, Deus vai abençoar esse dia, mas entenda que Ele está te buscando, está te chamando para operar maravilhas na sua vida. Ele quer fazer muito mais do que você pede, muito mais do que você pensa. Vamos orar agora? Vamos? Se possível, feche os seus olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós te louvamos, meu Senhor. Te louvamos pela misericórdia da nossa salvação. Te louvamos porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para transformar toda e qualquer situação. O Senhor pode agora, nesse momento, curar o enfermo. O Senhor pode agora libertar o cativo. O Senhor pode agora, nesse momento, restaurar a vida dessas pessoas que se encontram angustiadas, desesperançadas, aflitas. Pessoas que estão sem um norte, sem uma direção. Nós sabemos que um toque do teu poder muda toda e qualquer situação. Então, meu Deus, apanha agora essa pessoa pela mão, pega essa pessoa pela mão, tira desse marasmo, dessa depressão, tira essa pessoa dessa cama que ela está aí jogada, tira essa pessoa do vício, tira, assim como o Senhor tirou
aquele cego da aldeia, tira essa pessoa do vício, tira essa pessoa da doença, da miséria, do fracasso, da angústia, do sofrimento, meu Deus. E abra não só a visão, mas abra os céus, derramando as tuas bênçãos sobre essas pessoas. Que neste momento a dor desapareça, a enfermidade vá embora. Que nesse momento todo o mal seja banido da vida desta pessoa. Eu determino agora que os doentes sejam curados, que os cativos sejam libertos. Eu determino agora, meu Deus, que a tua luz brilhe na vida dessas pessoas. Ah, meu Pai, abençoa os fiéis da sua casa. Abençoa aqueles que dia após dia estão participando dessa oração. Abençoa os que estão inscritos no canal, que eles recebam a tua proteção, que as famílias sejam a própria bênção, meu Pai. Caia 1.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, que não sejamos atingidos, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege. Ah, meu Senhor, abençoa os teus servos, abençoa as crianças, abençoa esse país, que no legislativo, no executivo, no judiciário prevaleça a tua justiça. Que esse dia, meu Deus, essa quinta-feira seja de vitórias para essas pessoas, seja uma quinta-feira de portas abertas, seja uma quinta-feira bendita, abençoada. É o que nós determinamos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a água seja consagrada, que ao beberem dessa água, que recebam saúde física, espiritual, em o nome do Senhor Jesus. E aí onde você está, respira fundo, receba paz, e repita assim: eu posso, eu consigo, eu realizo. Pode repetir: eu posso, eu consigo, eu realizo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Beba aí da água, crendo, né? Crendo no poder de Deus. Receba força, receba paz, receba a presença de Deus. Deixa o seu like aí, que não custa também, só dá um cliquezinho no joinha. Você fazendo isso, você nos ajuda a evangelizar, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Eu vou deixar uma sugestão de pregação, de palavra, para te enriquecer espiritualmente. Quando você se alimenta espiritualmente, você se torna forte. Quando você permite a palavra de Deus penetrar, né, na sua alma, que ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, essa palavra tem o poder de cortar todo o sofrimento. Então, se você pode ficar mais um pouco, ouça essa palavra, vai te ajudar, vai lhe enriquecer, vai lhe abençoar. Se você não puder agora, nesse momento, então você anota aí, marca aí, mais tarde você vai ouvir, tá bom? Querendo a nossa ajuda, nessa sexta-feira, às 7h30 da noite, nós temos a reunião às 8 da manhã, e principalmente às 7h30 da noite, aqui na Avenida Amazonas, 1744, a Igreja Hospital da Alma, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Às 7h30 da noite a gente transmite também pelo YouTube, tá bom? Aqui pelo nosso canal. Que Deus abençoe a todos. Bom dia. Entenda que Ele te escolheu. Entenda que você é um escolhido. Pode entender e compreender que o Senhor Jesus, Ele não desistiu de você. O próprio Deus, Ele está te buscando para fazer novas todas as coisas. Quando você vai meditar na palavra de Deus, é o que nós vamos fazer agora. Eu vou repetir, não é você assistir agora a reunião. É você participar da reunião. Como se você tivesse sentado aqui. Não é assistir, é participar do culto. Então, quando você se envolve com aquilo que é espiritual, quando você se envolve com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado, o Espírito de Deus, Ele vem e Ele transforma mente e coração. Se você puder agora, se você tiver com a sua Bíblia, você vai acompanhar. Se não, se você puder, anota, pega papel e caneta e você anota os versículos. E depois você tem como conferir. Mas,
Se você está com a sua Bíblia, não custa você acompanhar. Por exemplo, se você puder abrir em Números 23, no versículo 23, nós vamos verificar aqui que no versículo 23 do livro de Números, diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Preste atenção nessa palavra, encantamento. Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Números 23, versículo 23. Aí vamos lembrar do livro de Lucas 10, capítulo 10. Você sabe que antes de chegar no capítulo 10, no capítulo 9, por exemplo, de Lucas, Jesus estava multiplicando os pães e peixes para 20.000 pessoas. No capítulo 9 do livro de Lucas, o Senhor Jesus, ele está mais uma vez pregando para uma multidão de quase 20.000 pessoas. Ele está sustentando aquelas 20.000 pessoas com pães, com peixes. Ele multiplica os pães, os peixes, você já conhece, os 5 pães e 2 peixes. As 20.000 pessoas comem, elas se fartam e ainda sobram 12 cestos cheios. Em alguns momentos, por onde Jesus passava, ou onde Jesus estava, uma multidão o seguia. Até os 30 anos, antes de Jesus realizar o primeiro milagre em Caná, quando ele transforma a água em vinho, ele andava pelas ruas normalmente. Mas quando ele começa o seu ministério evangelístico, de cura, de libertação e de salvação, ele já não consegue mais andar pelas ruas, porque por onde o Senhor Jesus passa, onde ele vai, a boca miúda diz, ele está ali, está lá. As pessoas correm atrás do Senhor Jesus, e o próprio Senhor Jesus dizia, né, que na sua maioria essas pessoas iam atrás dele, não por causa dele, mas por conta dos milagres, por conta dos pães que ele dava para essas pessoas comerem. Elas não estavam correndo atrás dele ou preocupadas em receber ele, em alcançar o que ele já tinha dado a elas, mas elas queriam só apenas se alimentar, elas queriam apenas os pães, elas queriam algo momentâneo ou provisório. E aí, no capítulo 10, o Senhor Jesus parece que ele está meio que injuriado com a situação, ele está meio indignado com essa situação, porque as pessoas estavam procurando ele só pelo que ele dava e não pelo que ele era. E aí você vai lembrar que em alguns momentos o Senhor Jesus, ele ficou injuriado, indignado, e uma dessas foi quando ele foi procurar frutos na figueira e ele não achou, ele amaldiçoou a figueira. No outro dia ela estava seca desde a raiz. Outra vez, quando ele chega no templo e estavam os mercadores no templo, ele ficou injuriado e saiu dando chicotada em todo mundo, saiu quebrando tudo. Ele parece que depois dessa multiplicação desses 20.000 que comeram, que se fartaram, parece que eu vejo o Senhor Jesus falando com os discípulos o seguinte: na próxima reunião, no nosso próximo encontro, eu não quero mais essa multidão. Eu não quero mais esses 20.000, eu não quero mais esses 5.000 homens, eu não quero mais as mulheres, as crianças, eu não quero mais essa multidão toda, não. Eu só vou pregar para um grupo seletivo. Na minha próxima reunião, eu só vou pregar para alguns. Eu imagino Pedro, João, Tiago, falando: meu Deus, como que nós vamos segurar a multidão? Como que nós vamos segurar as pessoas? Porque agora, onde ele vai, as pessoas vão. Nós fizemos um trabalho na internet. Nós fizemos um trabalho no Instagram. Avisamos todo mundo que Jesus estava ali. Aí agora ele está dizendo que não vai mais falar com essa multidão, porque essa multidão só quer pão, só quer se alimentar e não quer o que ele é, ou não quer o que ele tem.
Então, como que nós vamos fazer isso agora? E aí Jesus disse para eles o seguinte: vocês vão separar para mim 70 pessoas. Vocês vão separar 70, porque na próxima reunião eu quero falar com 70. Eu quero falar só com alguns de uma forma seletiva. Sabe o que o Senhor Jesus está nos mostrando agora no capítulo 10? Que essa reunião agora não é para todo mundo. Jesus está mostrando agora, nesse capítulo 10, que o que ele tem para dizer, o que ele tem para falar, não é para todos os 20 mil que estavam outro dia comendo pão. Jesus está dizendo, essa reunião agora é só para alguns. Eu não sei se você está entendendo que essa reunião agora, essa palavra agora, não é para todo mundo, é só para alguns. E esses alguns que o Senhor Jesus está dizendo para Pedro, para João, para Tiago, para separar do meio da multidão, eu imagino esses homens com a cabeça fervendo e falando, como que nós vamos encontrar, selecionar 70 pessoas no meio da multidão, para levar para um culto separado com Jesus, para levar, porque uma coisa é você pegar essas 70 pessoas, elas estão no meio das 20 mil, então essas 70 pessoas, elas estão no meio das 20 mil, elas estão vendo Jesus, mas Jesus não está, só para você entender, o pastor não está vendo e sabendo quem são as 70 no meio das 20 mil, mas as 70 está vendo quem é o pastor. Mas agora se eu trago as 70 para perto do pastor, ele vai saber, ele vai falar com cada uma delas. Então eu não posso também levar qualquer tipo de pessoa. Eu não posso levar o que está interessado no pão. Eu não posso levar o que está interessado só na bênção. Eu tenho que levar aquele que quer ser a própria bênção. Em outras palavras, Pedro, Tiago e João estavam pensando, eu tenho que levar os 70 que querem ser discípulos. Eu tenho que levar os 70 que querem ser usados. Eu tenho que levar os 70 para Jesus pregar para eles, que querem ser instrumentos nas mãos do Senhor Jesus. E aí você vai compreender, entender que nós, que servimos a Deus, nós que decidimos colocá-lo acima de tudo, nós que decidimos obedecer a palavra dEle, nós nos tornamos discípulos dEle. Nós nos tornamos uma espécie de embaixador, ele chama a gente de embaixadores do reino de Deus. O que é uma embaixada, por exemplo? Se os Estados Unidos, ele tem uma aliança com o Brasil, então ele tem que ter uma embaixada no Brasil, e geralmente a embaixada fica na capital do país, em Brasília. E aí o Brasil, ele dá um espaço para os Estados Unidos, e eles constroem um prédio lá em Brasília, chamado de Embaixada Americana. O presidente americano pega um embaixador, uma pessoa da sua confiança, e manda para o Brasil, ele vai tomar conta daquela embaixada. Aquele espaço ali, aquele prédio ali, é um pedaço dos Estados Unidos no Brasil. Ninguém toca, ninguém entra. Se alguém entrar sem ser convidado, é preso, é crime inafiançável. É um pedaço dos Estados Unidos, ou do país que seja, dentro do Brasil. O que é a igreja? O que nós somos? Esse prédio, por exemplo, aqui, se você for na prefeitura, ele tem um registro, ele tem lá uma escritura, mas espiritualmente falando, isso aqui é uma embaixada do reino de Deus. Espiritualmente falando, isso aqui é um pedaço do reino de Deus, é uma extensão do reino de Deus. Nós somos embaixadores do reino de Deus, nós somos representantes do reino de Deus. Então você pode fazer da sua casa, você pode fazer da sua vida, você pode fazer da sua família um pedaço do reino de Deus. Você pode fazer da sua casa, da sua família, da sua empresa, por exemplo, ou onde você se encontra, onde você vai, onde você está, você pode fazer um pedaço do reino de Deus. Que o mal, que o diabo, os espíritos, os demônios, as pragas, as maldições, não podem entrar. Se entrar, estarão pisando em território que não pertence a eles, e eles serão
destruídos, queimados, serão aniquilados. Se alguém invadir a embaixada, os seguranças que estão ali, eles podem matar sem pensar duas vezes. Porque ela invadiu um espaço que não é dela. Ela invadiu um espaço que ela não podia invadir. Aí vamos usar a nossa cabeça. Vamos pensar, se eu sou embaixador de Cristo, se eu sou embaixador do reino de Deus, e eu só sou embaixador do reino de Deus enquanto eu estiver sendo fiel a Ele. Aí também você vai entender que tem um monte de crente, tem um monte de gente com crachá de embaixador, que não tem autonomia e autoridade nenhuma, porque embora ela se intitula crente, ele se intitula cristão, mas porque ele não é fiel a Deus, porque ele não tem ligação com Deus, com a palavra de Deus, então ele não consegue proteger território nenhum. O diabo não consegue respeitar, o diabo é igual elevador na vida dele, sobe e desce a hora que quer, entra e sai a hora que quer. A porta da embaixada está aberta, porque o embaixador que deveria estar ligado ao seu país, que deveria ter aliança com o seu país, ele não tem. Se eu tenho aliança com Deus, se eu tenho pacto com a palavra, se eu sou fiel a Deus, então eu sou um pedaço do reino de Deus aqui na minha casa, aqui na minha família. Eu sou o embaixador de Cristo na minha casa, na minha família. Então eu vou livrar minha família das investidas do mal, proteger a minha casa das investidas do mal. Por isso que você sempre me ouve falar o seguinte: alguém tem que lutar. Alguém tem que lutar. E esse alguém, às vezes está sendo a esposa que está dando um duro tremendo, está cortando um dobrado, porque as brigas são constantes, o vício dentro de casa, a miséria, a doença, a perturbação, a incredulidade do marido, da esposa, de alguém. Mas alguém está ali sendo embaixador, como se fosse a coluna, como se fosse o esteio espiritual da casa, que se essa pessoa desabar, se essa pessoa fracassar, o teto vai desabar e vai morrer todo mundo. Enquanto tem um embaixador ali, o diabo está sendo destruído, esmagado. Mais cedo, mais tarde, essas pessoas que ainda não se converteram vão se converter. Mais cedo ou mais tarde, essas pessoas que ainda não conhecem a Deus vão conhecer. Se eu sou o embaixador de Cristo, e sou embaixador, não por mérito, mas porque sou fiel, como eu falei essa semana, sexta-feira, com uma senhora que conhece a Bíblia, que acompanha as nossas lives, deve estar acompanhando pela internet de novo, e ela vinha acompanhando desde há um ano direto, desde que abriu o Hospital da Alma, mora aqui no interior de Minas. Ela conhece a Bíblia, serviu a Deus, crente, evangélica. A vida é uma droga, a vida destruída, a vida arruinada. Mas quando eu perguntei, a senhora está sendo fiel no dízimo? Não. A senhora está sendo fiel nos votos? Não. Mas a senhora não conhece? Conheço. A senhora não sabe que tem que ser? Sei. A senhora não me ouve falando? Ouço. E por que não faz? Parece que a pessoa está encantada, parece que essa pessoa está enfeitiçada de tal maneira que a palavra de Deus entra, acho que nem entra, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Parece que a pessoa está enfeitiçada de tal maneira pelo problema, ela está enfeitiçada pelas dificuldades, pelas situações diversas, que ela não consegue dar um passo, ela não consegue levantar um dedo para Deus, ela não consegue obedecer naquilo que é o básico, ela não consegue obedecer naquilo que é o mínimo. E foi o que eu falei outro dia, o diabo está batendo nessa pessoa e ela não acorda. O diabo está dando uma surra, o problema está invadindo a embaixada, o diabo está invadindo a vida dela, está invadindo a casa dela, está quebrando tudo. E ela tem a arma na mão para arrancar o mal, ela tem a arma na mão para matar o problema e ela não usa. Ela fica inerte, ela fica parada, só assistindo a destruição da sua vida, da sua casa ou da sua família, que vai acontecendo em doses homeopáticas ou a conta-gotas. E aí a pergunta é, até quando você vai permitir ou aceitar o diabo, o sofrimento invadir
a sua casa, a sua vida. Eu digo casa, eu estou falando vida. Eu estou falando você, eu estou falando os seus familiares. Até quando você vai aceitar o diabo invadir a sua vida e fazer a bagunça que ele está fazendo? Agora há pouco nós falamos do versículo de Números 23, que contra Jacó não há encantamento. Agora nós estamos falando que Jesus pregava para 20.000 pessoas. E depois ele injuriado, indignado, porque na sua maioria aquelas pessoas queriam só o pão. Elas queriam só se beneficiar, mas elas não queriam servir, elas não queriam honrar, elas não queriam ser a própria bênção. E é o que acontece hoje. Eu, por exemplo, já atendi aqui no Hospital da Alma, nesse um ano, dezenas, posso até falar centenas de pessoas que eu atendi aqui, que ela veio buscar socorro, veio buscar uma cura, veio buscar uma libertação, ela veio buscar a cura por um filho, ela veio buscar a cura do vício, ela veio buscar uma solução, e ela recebeu o atendimento, ela recebeu a instrução, a orientação, e sumiu. Ela pegou o pãozinho com a manteiga que ela recebeu aqui, comeu, resolveu o problema, acabou. Mas amanhã, mais cedo ou mais tarde, ela vai estar com fome de novo. Mas se ela tivesse permanecido, ela já estaria lá na frente. Mas agora Jesus, no capítulo 10 de Lucas, ele quer falar só com 70. Eu imagino Pedro, João, Tiago saindo e conversando e falando: como que nós vamos arrumar esses 70? Eu pensaria o seguinte: olha, sabe o que é mais fácil a gente fazer? Não tem aqueles que sempre chegam primeiro na reunião? São os mais supostamente interessados. Já vamos separar os que sempre chegam primeiro. Vamos separar aqueles que sempre abrem o culto com a gente. Vamos pegar aqueles que quando inaugurou lá o Hospital da Alma, eles já estavam lá. Vamos pegar aqueles que estão sempre lá, está sempre lá, toda vez está lá. Até com um decreto fala: não vai, ele vem. Não vai, ele vem. Então vamos pegar esses aí, piolho de igreja, né, que chamam assim. Já vamos separar esses para a reunião. A gente separa os que chegam primeiro, os que sempre estão ali. E a gente separa também, sabe quem? Aqueles que sempre ficam depois que o culto acaba. 20.000, 19.000 e não sei quantos, e 900 e poucos foram embora. Mas sempre ficam aqueles ali depois. Porque tem sempre aquele que, se o milagre não aconteceu antes, durante, ele crê que ainda vai acontecer depois. Então vamos juntar esses aí, vamos levar. E aí eles chamam esses 70. Selecionam os 70 e botam lá num culto separado para Jesus. A reunião hoje, Jesus estava dizendo: eu não vou falar com todo mundo. O que eu tenho para falar não é para todos, é só para alguns. Então eu só vou falar com esses alguns. Aí Jesus chama esses 70. E Jesus vai designar os 70. No capítulo 10 de Lucas começa dizendo assim: a missão dos 70. Jesus dá para os 70 uma missão. E aí no versículo 19 de Lucas, Jesus diz assim: eis aí vos dei autoridade. Numa outra versão vai dizer: eis que vos dou. Presta atenção no verbo dar. Você pode pegar todas as Bíblias, todas as versões do mundo. Você vai encontrar no versículo 19 de Lucas o verbo dei. Ele falando dei no passado, já dei. Ou ele vai dizer dou no presente. Você nunca vai encontrar darei no versículo 19. Jesus está dizendo: ou eu te dou hoje, ou eu já te dei ontem. Mas o que é para eu te dar hoje, ou já te dei ontem, não é para amanhã, é para hoje. Ou já te dei ontem. Você vai encontrar em algumas versões, esse versículo dizendo eis, e eis na língua portuguesa é imperativo. Não é um anjo falando, é o imperador falando.
É Deus falando, Deus. Ele está dizendo, eu dei. Em outra versão vai dizer poder e autoridade. Numa outra vai dizer, eis que vos dou poder e autoridade. Para quê? Poder e autoridade. Para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, do diabo. E nada, absolutamente, vos causará dano. Então preste atenção nesse versículo, porque eu vou explicar ele palavrinha por palavrinha. Se o eis representa o imperativo, que é o imperador, eu já disse para você que você é uma extensão do reino de Deus na tua casa. Você tem a autoridade de ser o embaixador de Cristo. Agora, Jesus está dizendo para esses 70, e falando conosco hoje o seguinte: ou eu já te dei, ou eu te dou. Eu não darei. O que Jesus tinha para falar com 70, Jesus estava dizendo, ou eu te dei ontem, ou eu te dou hoje. O quê? Poder e autoridade para pisar e não ser pisado. Para pisar em serpente e escorpião. Não precisa ser inteligente para saber que não é para você ir no meio do mato, achar uma jararaca e pisar nela que ela vai te picar. Não é simplesmente você levar o pé da letra. É você entender que a serpente e o escorpião, que Jesus está fazendo uma alusão, são espíritos que de alguma maneira querem invadir a embaixada, querem invadir a sua vida, e você tem poder para pisar, autoridade para pisar. Mas vamos lá, você é o embaixador de Cristo na terra, você é o embaixador de Cristo na sua casa, você é o embaixador de Deus no seu território. E aí ele diz que dá poder e autoridade. Você sabe que um policial, por exemplo, ele entra na frente de um caminhão que tem poder para esmagá-lo, e ele, na rodovia, o policial levanta a mão e manda encostar. O caminhão que tem condições de esmagar o policial, o motorista respeita a autoridade e encosta o caminhão. Um homem tem controle sobre uma carreta, sobre um caminhão. Um homem controla só com um sinal, ele não precisa nem falar. Ele nem grita, ele dá só um sinal. À noite ele só acende uma luz e manda encostar. Ele controla aquele caminhão. Sabe o que você precisa entender? Que quando você é um embaixador de Cristo, e você é um embaixador de Cristo porque você está obedecendo, porque você está andando segundo a vontade dEle, você tem o controle da tua casa. Você tem o controle da tua vida. Você tem o controle da tua família. E se você não estava tendo controle, Deus te dá o controle da tua casa, da tua família. Deus te dá o controle da tua vida. Deus te dá as rédeas nas mãos para você controlar. Não é para o diabo controlar, não é para o inferno controlar, não é a situação que vai te mudar, é você que muda a situação. Não é o problema, não é a circunstância que vai te mudar, mas é você que dita as regras, é você que determina, porque você é o embaixador de Cristo, você tem a autoridade de Cristo, você tem a autoridade de Deus. O problema é que às vezes você não usa, o problema é que às vezes você se deixa pisar, se deixa controlar pelo mal. Você vive à base de remédios controlados, você vive sendo controlado pelo vício, você vive sendo controlado pela depressão, você vive sendo controlado pelos problemas, pelas dificuldades, pelo medo, pelo inferno todo, porque você ainda não se deu conta que Jesus já te deu, ou está te dando poder e autoridade. Você ainda não se deu conta disso. Por que tem gente que Jesus deu e ela nem sabe que Jesus deu? Tem gente que pensa que tem autoridade também, mas também não tem. E tem gente que tem ou teve poder e autoridade, perdeu e também já não sabe. Como assim, bispo? Um exemplo é Moisés.
Moisés é um exemplo típico de uma pessoa que Deus deu, mas ele não sabia que tinha autoridade. Ele chega diante do mar vermelho e ele começa a clamar, orar, meu Deus, e agora os egípcios, nós estamos diante desse mar, os egípcios vão nos pegar, e agora? E Deus vira para Moisés e diz, Moisés, por que clamas a mim? Como pode Deus fazer uma pergunta para alguém, se Deus já sabe a resposta? Deus não estava querendo saber a resposta, Deus não estava dizendo, Moisés, por que você clama a mim? Deus estava querendo dizer, Moisés, por que você não usa o que eu já te dei, ao invés de você clamar? Mas Senhor, como que eu vou resolver isso? O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho na mão um cajado, um pedaço de pau, uma madeira. Moisés, isso aí na tua mão é um pedaço de pau, é uma madeira na mão de uma pessoa comum. Na tua mão, Moisés, isso aí vira arma. Na tua mão qualquer coisa vira arma, porque você, Moisés, é embaixador de Cristo. Eu já te dei lá no Monte Sinai, quando a sarça estava pegando fogo, eu disse para você pegar esse pedaço de madeira aí na mão, que isso aí seria uma arma. Estenda aí para o mar e manda o povo marchar. E ele pega aquele pedaço de madeira, estende para o mar, e o mar abre. Você vai lembrar de Sansão, que a Bíblia diz que com uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens. A queixada de jumento, que é essa parte aqui da cabeça do jumento, certamente era o osso, e principalmente aqui em Minas, né, que tem muito pasto, tem muito sítio, o animal morreu, ficou lá só o osso, no meio do mato. Na guerra, ele pega aquela queixada de jumento e vira uma metralhadora, vira uma R-15 da época. E ele sai com aquela queixada de jumento, que é uma queixada de jumento, é um pedaço de osso na mão de uma pessoa comum, mas na mão de uma pessoa que é um imperador de Cristo, né? Uma pessoa que está vivendo a fé, que obedece, tem a autoridade de Deus. Aquela queixada de jumento virou uma R-15, virou uma metralhadora, virou uma arma, e ele matou 1000 homens. Então esse é aquele que tem e sabe que tem poder, sabe que tem autoridade. Moisés era aquele que tinha e não sabia que tinha. E aí nós vamos lembrar também que depois que Sansão, ele se deixa vencer por Dalila, ele se deixa vencer pelo pecado, ele acha que continua tendo poder e autoridade. Quando os inimigos vêm, a Bíblia diz que ele já se tornou como um homem comum, e não tem mais poder e autoridade, e os inimigos pegam ele, vazam os olhos dele, deixam ele cego, ele fica no fim da sua vida rodando um moinho, servindo de palhaço para os reis da época, fazendo chacota dele. Ele tinha, mas perdeu. E tem aqueles que pensam que tem, mas não tem. Você vai lembrar lá em Atos 19, dos 7 filhos de Sevas. Eles veem Paulo expulsando o demônio, aquela coisa toda, e quando eles saem do culto, eles encontram um rapaz endemoniado, e a Bíblia vai dizer que os 7 filhos de Sevas, os 7 rapazes, cercam o rapaz endemoniado. Eu imagino os 7 rapazes cercando o sujeito endemoniado e falando, agora nós vamos fazer igualzinho Paulo faz também. Eu imagino o diabo até ficando acuado, com medo, porque é 7 contra 1. E eles estão ali em volta, e estão ali falando, nós vamos arrancar esse demônio, nós vamos mandar embora. E de repente o demônio está até indo, de medo do 7. E aí um dos 7 vira e diz assim, esconjuro-te, Satanás. No nome, em outras palavras, você vai sair no nome de Jesus. Já estou vendo o diabo partindo, pegando a mochila e indo embora. E aí esse rapaz diz, no nome de Jesus, a quem Paulo prega. Quando ele diz isso, aí eu imagino o diabo, opa, peraí, eu já estava indo. Mas você falou, a quem Paulo prega? O diabo disse, eu conheço Jesus. Sei quem é Paulo. Mas afinal, vocês 7 são o quê?
conheço Jesus. Você mandou embora o nome de Jesus, já estava indo. A quem Paulo prega, eu já estava indo, porque eu conheço Paulo também. Mas vocês, quem são? E a Bíblia vai dizer que o diabo deu uma surra nos 7. E eles foram embora pelados, sem roupa, rasgou eles todos. Eles pensavam que tinha autoridade, mas não tinha. Eles quiseram imitar, vamos imitar. Em nome de Jesus que Paulo prega, sai! Satanás, opa! Você pensa que tem, mas você não tem. Então, nós estamos falando de você usar a autoridade que Deus já te deu ou está dando. Isso ele estava pregando só para 70. Não é para todo mundo. Isso aqui agora não é para todo mundo, é só para aqueles que Jesus escolheu. Porque aqueles que se fazem escolhidos, aqueles que assumem o Senhor Jesus e que se tornam embaixadores de Cristo e assumem o que Jesus já deu ou que Ele está dando, esses, porque tem a sua vida no altar de Deus, o que está lá em Salmos 91, versículo 10 e 11, tem que se cumprir. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Você sabe que para o judeu essa história de anjo da guarda vem dos judeus, porque o judeu acredita que cada pessoa tem um anjo da guarda. Isso é bíblico. Quando as pessoas estavam orando por Pedro, que ele estava preso, por exemplo, você sabe a história que ele estava preso, Pedro estava preso, uma luz iluminou a prisão, que foi um anjo que foi lá na prisão, as cadeias caíram das mãos, as correntes, Pedro seguiu o anjo, o portão abriu automaticamente, ele saiu. E aí Pedro, naquela madrugada, ele vai justamente na casa dos irmãos lá da igreja que estavam orando por ele. E quando ele chega no portão da casa, a menina que recebe ele, se eu não me engano, Ródia, o nome dela, a menina que o recebe, ela fica tão espantada, porque Pedro estava preso, eles estavam em casa orando, que ela nem abre o portão para ele entrar. Ela corre e ela avisa e diz assim às pessoas, Pedro está aí no portão. E as pessoas a princípio dizem, não é Pedro não, é o anjo de Pedro, porque Pedro está preso. Não, é Pedro, eu vi, eu olhei aqui pelo olho mágico aqui da porta, era Pedro mesmo. Não é não, é o anjo. E aí foram constatar, realmente era Pedro que estava lá. Então, esse versículo 11 é para nós que assumimos a autoridade de Deus. É para nós que decidimos obedecer a Deus. Se existe um profeta na sua vida, se existe um profeta nos dias atuais, eu vou te dar o nome dele. Se existe um profeta, que o que ele fala acontece, o que ele profetiza acontece, eu vou te dar o nome dele. Aliás, eu podia até, se eu tivesse pensado, eu podia até ter pego um quadro agora, colocava um pano preto aqui em cima, com a foto desse profeta, que o que ele fala acontece, e depois eu podia abrir aqui para você em particular, só para quem viesse aqui. Aí eu ia chamar você aqui no altar, individual, porque o culto é individual, né? Aí eu chamava, e aí eu tirava o pano, e você olhava quem é o profeta, que o que ele fala acontece. Sabe o que eu ia colocar nesse quadro? Um espelho. E aí quando você olhar para esse espelho, você vai entender que você é o profeta da sua vida. Que é você que tem que chegar hoje diante do espelho, olhar para o espelho e falar assim, toma vergonha na tua cara, Rogério. Toma vergonha na tua cara. O teu nome está no livro da vida. Você é escolhido por Deus. Ele te deu poder, autoridade, você está aí chorando, rapaz. Vira macho, rapaz. Não precisa falar isso assim também para mim, não. Ele te deu poder e autoridade, rapaz, para você pisar, para você vencer, e você não assume. Você fica se vitimizando, você fica reclamando, você fica chorando, você fica confessando a derrota. Então é você que tem que decidir e determinar o milagre. Para de se vitimizar, para de choramingar, para de murmurar, para de reclamar
E usa a autoridade que Deus te deu. Você é escolhido. Você tem valor, tanto valor, que Jesus morreu por você na cruz, por mim. Se você não tivesse valor nenhum, Jesus não tinha morrido. Se você não tivesse nenhum valor, o diabo não estava tão preocupado com você. E o diabo está tão preocupado, as perseguições, as lutas, as dificuldades, é porque o Satanás sabe que se você assumir que você é um embaixador, ele não pode mais ficar na tua casa, na tua vida. Se você assumir a autoridade, você muda a situação, e não é a situação que te muda. Se você assumir a fé, você muda o ambiente, não é o ambiente que vai te mudar. Eu disse outro dia, pessoas não fracassam, elas apenas desistem. Você está fracassando porque você desistiu de lutar. Você está fracassando porque você desistiu de obedecer. Você está fracassando porque você desistiu de ser fiel. Você está fracassando porque você desistiu de orar. Você desistiu de fazer voto. Você desistiu de andar com Deus. Então ele disse, eis aí vos dei poder e autoridade. Então usa o poder e a autoridade que Ele te deu nesse campo espiritual. E aí você vai pisar em serpentes e escorpiões. E nada vos causará dano. Eu vou falar uma coisa para você. Uma das características da serpente. Nós começamos o culto falando de Números 23, que sobre Israel não vale encantamento. E lá em Números fala sobre isso, justamente porque Balaão queria amaldiçoar o povo de Deus, fazer macumba, feitiço para o povo de Deus, e Deus disse que não adiantava fazer feitiço, que para o povo dele encantamento não pegava, maldição não pegava, feitiço não pegava. Para quem tem a autoridade de Deus, e tem porque está sendo fiel, tem porque está andando com Deus, não vale encantamento. Para quem tem a autoridade de Deus, pode fazer feitiço, pode ter inveja, pode rogar praga, que não vale encantamento, não pega. Maldição não pega, feitiço não pega, praga não pega. Mas o que Balaão fez na época para destruir Israel? Mandou mulheres bonitas no meio dos soldados, que encantou os soldados, levando eles a se corromper, levando eles a se prostituir, e ali foi uma maneira do diabo entrar e destruir Israel. Uma das características da serpente, Jesus está dizendo, poder para pisar na serpente, nós temos poder para pisar na serpente. Uma das características da serpente é justamente encantar, enfeitiçar a sua presa. A serpente, ela não escuta. E algumas que escutam, elas escutam muito, muito mal. Ela não tem braço, não tem perna, não tem ouvido. E ela vai pela vibração da terra, ela vai pelas vibrações que ela sente, o calor da presa. E aí ontem eu coloquei na internet, no Dr. Google, você coloca assim, serpente comendo camundongo, serpente comendo ou enfeitiçando a presa. Para quem trabalha com serpentes e alimenta com camundongos, você vai ver alguns vídeos que deixam a gente um pouco assim impressionado. Aqui está o viveiro da serpente, ela está ali enrolada. Coloca um camundongo dentro do viveiro, o bichinho se desespera. Ele tenta subir o vidro, ele tenta sair, ele corre, ele vai para lá, ele vai para cá, ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai ser comido. E a serpente está quietinha ali, enroladinha, tranquila. A miserável sabe que na hora que der fome, ele não tem para onde ir. Mas o bichinho corre, às vezes ele passa até em cima dela, no desespero.
E aí ele fica lá no cantinho dele também. Quando ela decide comer, a serpente levanta a cabeça, coloca a língua para fora e começa a fazer aquele barulhinho. Zzz. É impressionante, o ratinho, ele trava as patinhas e ele fica enfeitiçado. Em alguns casos você vai ver o ratinho andando para frente dela. E ela vai e dá o bote. Aí você vai perguntar para o biólogo, ele vai falar assim: isso aí é a maravilha da natureza. É a cobra comendo a sua presa. Se isso é a maravilha, eu não quero ver a coisa ruim, né? Que dá dó do bichinho. Mas sabe o que é a maravilha? O biólogo vai dizer assim: a cobra, quando faz esse guisado dela, esse barulho com a língua, e às vezes, dependendo da cobra, tem um guiso na cauda dela, que fica chacoalhando, fica... A cascavel, se não me engano, uma jararaca que tem. Esse barulho, o biólogo diz que enfeitiça, que encanta a presa, e ela fica estática. Tem a história de uma mãe, lá em Manaus, o seu filhinho de 5 anos foi criado na beira do rio, sabendo que cobra, que jiboia, sucuri, que tudo isso é mal, é ruim, se vê tem que correr. E essa mãe, ela vai dizer que o seu filhinho de 5 anos, ela estava longe dele e ele foi andando na beira do rio como se ele tivesse enfeitiçado. Ela falou de uma maneira que eu nunca vi. E quando eu olho, ele já estava andando assim, ó, entrando na água, não deu tempo de fazer nada, só vi o bote da sucuri que pegou o meu filho, enrolou nele e levou para a água. Não achamos mais. Ela falou, parecia que ele estava enfeitiçado. Não é isso que acontece com o pecado? A serpente enfeitiça. Você já viu a história do marido ter uma esposa bonita, se arruma, ele larga uma esposa bonita e ele vai embora com um canhão. Ele vai morar com um canhão que dá raiva. Que a esposa fica com raiva. A esposa fala, se quisesse me trocava por alguma coisa melhor, logo com isso. Mas ele larga a esposa bonita e vai embora com um canhão, porque ele foi enfeitiçado. Já ouviu isso? Quem já aconteceu isso? Você fica com raiva, você fala, meu Deus do céu, não é possível. Você ficou assistindo Polishop e você ficou tão enfeitiçado que você comprou um negócio no Polishop, quando chegou em casa não prestou para nada. Estou falando mal do Polishop não, depois o Polishop vai querer. Você ficou enfeitiçado numa loja que você comprou uma roupa, até hoje você não usou. Tem gente que ela fica encantada, enfeitiçada na loja. Eu tenho que levar, está lá aquela porcaria, até hoje não usou. Tem crente que vive sendo enfeitiçado pela serpente, está endividado até os cotovelos. Uma coisa a pessoa está endividada porque perdeu o emprego, está endividado porque aconteceu alguma coisa. E outra coisa é a pessoa que se endivida porque ela compra o que não precisa, porque ela compra o que ela não necessita, mas ela está tão enfeitiçada que ela tem que comprar, ela está tão enfeitiçada que ela tem que levar, e ela sabe que não tem dinheiro, mas ela passa o cartão, ela sabe que não tem como pagar, mas ela passa. Aí eu vou perguntar também, será que se Jesus voltar, esse crente vai para o céu? Porque ele sabia que não tinha e comprou, ele sabia que não podia pagar e ele também comprou, ele defraudou alguém. É questão de você usar a sua cabeça. Jesus disse que nós teríamos poder para pisar na serpente, para vencer o encantamento, o feitiço. Que às vezes você é enfeitiçado, enfeitiçada em comprar alguma coisa, o outro é enfeitiçado no pecado. Às vezes o outro é enfeitiçado pela serpente a não ser fiel a Deus, é enfeitiçado, ele fica estático, espiritualmente falando, e ele não ora mais, ele não busca mais, ele não se entrega mais, a serpente está enfeitiçando ele.
E aí ele vai dizer também que nos deu poder para a gente pisar no escorpião. Na psiquiatria tem uma frase, síndrome do escorpião. O escorpião, se você colocar um círculo, fizer na terra, você faz um círculo assim na terra, com um dedo mesmo, um buraco em volta dele, um círculo em volta dele, um reguinho em volta. Você enche de álcool, de gasolina, coloca fogo e o escorpião no meio, ele se desespera e ele mesmo se ferroa, ele se suicida. Ele não aguenta pressão. O escorpião não aguenta pressão, ele se mata. Qual que é a síndrome do escorpião? Você está pressionado pelo problema, você está pressionado pela pandemia, você está pressionado pela dívida, você está pressionado pela situação, você fica com depressão. Você se enclausura. Você fica dentro de um quarto, você quer a morte, quer morrer, e alguns se suicidam pela síndrome do escorpião. Alguns se matam, mesmo conhecendo a Bíblia. Aí você vai ver histórias de pastores que se suicidaram. Você vai ver histórias de pessoas que eram usadas por Deus, mas não aguentaram a pressão, não aguentaram as tribulações. E naquele fogo, naquela situação que pressionou essa pessoa, ela se matou. É a síndrome do escorpião. A depressão é exatamente isso. A pessoa está sendo pressionada, ela vai sendo apertada, assim, esmagada pelo problema, e pelo problema ela se desespera e ela se mata como se fosse uma válvula de escape, como se fosse a solução. Mas Jesus está dizendo que nos dá poder para pisar na serpente e no escorpião, para vencer os encantamentos, para vencer os feitiços, para vencer a pressão. Jesus está dizendo que você tem controle. Você tem poder de controlar a sua vida. Se você hoje estava vivendo pressionado pelo problema, pressionado pela situação, e por isso estava vivendo essa depressão, hoje você pode assumir o Senhor Jesus. Aí onde você está agora, se você fizer uma aliança, se você do fundo da alma, se você falar, meu Deus, em o nome de Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado por me escolher, por eu ser um desses 70 que o Senhor escolheu, que o Senhor chamou à parte e me deu poder, ou me dá poder. Eu assumo isso. E o primeiro passo, qual é? Ser dizimista. Eu vou ser dizimista a partir de agora. O que eu tenho aqui e não dizimei ainda, vou dizimar. E o que entrar daqui para frente, eu vou dizimar. Eu assumo esse poder, essa autoridade. Eu assumo essa fé de ser embaixador de Cristo. E eu vou salvar a minha família, eu não vou perder a minha família. Eu vou reconstruir a minha casa que foi destruída. Eu vou fazer da minha casa que está destruída essa embaixada de Cristo. E o mal não vai poder tocar. Eu não vou perder o meu filho para as drogas. Eu não vou perder o meu casamento. Eu não vou perder a minha esposa. Eu não vou permitir o diabo fazer na minha casa, na minha família, o que ele quer fazer. Ele vai ter que sumir. Assim como um demônio deu a surra em 7 rapazes, e eles ficaram rasgados, sem roupa. E é isso que o diabo faz quando ele quer, quando ele entra na tua casa. Ele te bate, ele te rasga, ele te destrói, ele te humilha, ele te envergonha, porque os rapazes foram embora no meio da rua, pelados, envergonhados. E é isso que o diabo quer trazer, vergonha, quer trazer fracasso, ele quer trazer derrota. Mas quando você assume a fé, assume Jesus, então você é quem vai bater no diabo, você é quem vai humilhar o diabo, você é quem vai dar a surra no diabo. É você quem vai fazer a diferença. Então nesse momento, sabe o que eu vejo? Eu vejo Pedro, João e Tiago trazendo os 70 para Jesus. Nesse momento eu vejo Jesus levantando aqui agora, nesse culto, os 70. Eu vejo Jesus chamando você para a responsabilidade e dizendo, você pode pisar e não ser mais pisado. Você pode vencer e não ser mais vencido. Você pode ter
E não mais esperar ou ficar olhando os outros que têm. Você pode ter, você pode ser diferente. Eu vejo Jesus agora dizendo: vem para o reino, vem para o altar, vem para a embaixada, vem, porque eu te dei, ou te dou agora, poder e autoridade. Nessa oração é o que vai acontecer agora, porque você decide ser fiel, porque você decide colocar sua vida no altar, porque você decide, preste atenção, abre aqui a câmera para mim no altar, porque você decide, não é só colocar os pés na presença de Deus, você decide não é só dobrar os joelhos na presença de Deus, porque você agora está aí, até agora há pouco gemendo, sofrendo, mas porque você entendeu a voz de Deus. E você que não estava sendo fiel no dízimo, você vai passar a ser. Você que não estava sendo fiel com a sua vida no altar, você vai passar a ser. Você que não estava obedecendo, você vai passar a obedecer. É como se espiritualmente você fizesse isso aqui agora. Você deitasse no altar, entregasse 100%. Estou aqui, meu Deus, minha vida é tua, toda tua. Eu sou teu. E porque eu sou do Senhor, porque eu me entrego 100%, eu também recebo 100%. Nesse momento, o Espírito de Deus vai entrar em você de tal maneira que você vai terminar essa oração sendo um homem diferente, sendo uma mulher diferente. Você vai permanecer com essa autoridade sobre o mal. E o Espírito de Deus em você vai fazer de você testemunha de Jesus. Esses 70 voltam com alegria, voltam extasiados, dizendo assim: Senhor, os demônios nos submetem, os demônios nos obedecem no teu nome. A Bíblia diz que eles voltam alegres, felizes. E Jesus diz assim: a alegria mesmo não é porque os demônios se submetem. A alegria mesmo que vocês devem ter é porque o teu nome está no livro da vida. Essa é a verdadeira alegria. Não é porque o diabo está me obedecendo. A alegria é porque o meu nome está no livro da vida. E o teu nome está no livro da vida? Se não estava, Jesus quer colocar. Ele quer escrever no livro da vida. Porque hoje, se você morrer, para onde vai sua alma? Hoje os demônios te submetem. Hoje os demônios te obedecem. Mas hoje, será que o teu nome está no livro da vida? Para isso, Jesus tem que ser o primeiro e o único na sua vida. Ele é o primeiro e o único na minha vida. Você tem que adorar só a Jesus. Mais ninguém, só a Jesus. É o único digno de ser adorado. Eu amo a Ana Cláudia, mas eu adoro Jesus. Eu amo frango com quiabo no almoço, mas eu adoro Jesus. Eu não posso adorar frango com quiabo. Eu não posso adorar queijo. Tem comida mais sagrada do que queijo? Eu posso amar queijo, mas eu adoro Jesus. Adorar só Jesus. Fique em pé. Se você entendeu e compreendeu que você é um dos 70. Se você compreendeu que Jesus hoje te chamou para essa reunião particular, porque não era para todo mundo. Repito, antes de fazer a oração para você ser cheio desse poder e dessa autoridade, primeiro você tem que se consertar. Primeiro você tem que decidir abandonar o pecado, abandonar o que é ilícito, abandonar o que não presta, abandonar a vida errada e assumir Jesus. Primeira coisa agora é você se livrar
dos encantamentos, dos feitiços, do pecado. É você abandonar o Rivotril, abandonar o que te controlava e você falar: hoje eu que vou tomar controle da minha vida. Eu não preciso mais ser controlado por isso, por aquilo outro. Hoje Jesus me deu poder para eu controlar a minha história, a minha vida. Então, quando você toma essa decisão, o diabo perdeu. O diabo que entrou por um caminho na sua vida, hoje, por 7, ele vai ter que sumir da sua vida. Vai ter que desaparecer. A Bíblia diz que o diabo entra por um caminho, mas por 7, ele tem que sumir da sua vida. Quando você assume isso. Então aí agora, nesse momento, você que é dizimista, você vai renovar o voto. Meu Deus, eu já tenho esse voto de ser dizimista. Eu já tenho esse voto, esse compromisso de ser fiel no teu altar. A vontade que você sente de ser dizimista aqui no hospital da alma é Deus te chamando. A vontade que você sente de ser dizimista aqui, independente de placa de igreja, de religião, independente se você é pastor, obreiro, membro, você é pai de santo, mãe de santo, você é padre, a vontade que você sente de ser fiel aqui é Deus te chamando. Obedeça. Se você obedece, eu já profetizei e determinei que você vai receber 100 vezes mais no presente e no porvir a vida eterna, porque isso é bíblico. Jesus disse que aquele que deixou casas, campos por amor a Ele, receberia no presente 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. Deus está levantando um exército no Brasil e no mundo de dizimistas nesse altar. Dizimistas que vão ser coluna no hospital da alma e que vão receber 100 vezes mais. De quarta para cá, algumas pessoas de outros países já entraram em contato dizendo: eu já tinha essa vontade de ser dizimista aí. E eu entendi que era espiritual, que um demônio não estava deixando, não estava permitindo. Mas hoje eu entendi. Quando eu vi o ex-pai de santo manifestado, o diabo falando, essas pessoas disseram: caiu a minha ficha. E a partir de hoje eu faço esse voto de ser dizimista no hospital da alma. Você vai receber 100 vezes mais. Você que já é dizimista ou faz esse voto agora de ser dizimista. Se você tem dízimo para devolver, eu vou colocar as contas da igreja Hospital da Alma. Se você ainda não tem as contas, você faz um print. Quando terminar, você transfere a sua fidelidade. Manda o seu comprovante no WhatsApp para a gente apresentar a Deus. Para a gente determinar que pela sua fidelidade, você tenha condições de pisar na serpente, no escorpião e sobre todo o poder do diabo. Além disso, você que é dizimista, vai ser ou é. Se você crê e tem fé para isso, você não é obrigado, você vai preparar hoje uma oferta para Deus. Uma oferta representando esses 70 que Deus escolheu. A quem possa dar uma oferta de 1.000 ou mais, a quem possa dar uma oferta de 100. Mas se você pode, ainda que seja com esforço, com luta, dar 70 reais de oferta, representando os 70, faça. Mas bispo, eu não tenho 70, você tem o quê? O que Deus te toca? Eu tenho 50, eu tenho 10 reais, 20 reais, 30 reais. Você vai fazer o Pix ou transferência, o WhatsApp que está aí, você manda o seu propósito, o seu comprovante. Não é para a gente ver o comprovante, é simplesmente para apresentar a Deus. Se você não quiser mandar, não tem problema. Porque às vezes, até isso, tem gente que a mentalidade dela é difícil. Você que está aqui, que veio para a reunião atendimento individual, e tem dízimo, oferta,
para entregar, para fazer, ou Deus toca para fazer uma oferta, ou tem dízimo para entregar, propósitos com Deus, pega nas suas mãos seus dízimos, ofertas, propósitos, tudo que representa a sua fidelidade a Deus, pode colocar aqui, ó, no gasofilácio, tá? Você que veio para atendimento individual, pode colocar aqui. Vamos fazer agora a oração para Deus derramar o poder dele na sua vida. Para Deus derramar o Espírito dele na sua vida. A presença dele na sua vida. E quem está em casa e entendeu que Deus falou com você, obedeça. Imediatamente. Faça o seu voto, seu dízimo, seu propósito. Faz um print aí. Aí eu estava até explicando. Eu estou aqui em casa assistindo a reunião. Eu tenho R$100 aqui, em espécie, né? Dinheiro, está aqui, ó, R$100 na minha mão. Mas na minha conta eu não tenho R$1 para transferir. Como que eu vou fazer, hein? Eu moro aqui em São Paulo, tenho R$100 no bolso. Queria fazer essa oferta, mas não posso. Porque eu não tenho nada na conta. Eu vou chegar aqui para o meu parente, para o meu vizinho, vou falar, olha, eu dou esses R$100 aqui para você, você transfere agora para essa conta aqui para mim, que eu preciso fazer um propósito. Aí ele transfere para a conta da igreja, você pega o comprovante, transferiu, tá aqui os R$100, acabou. Quando a pessoa quer, ela dá um jeito. Quando ela não quer, ela dá desculpa. Tem gente de outro país que tentou fazer a transferência e não conseguiu. Entrou em contato no WhatsApp com a Ana Cláudia e disse, não estou conseguindo por essas contas. Tem uma conta pessoal aí que eu mando na sua conta pessoal, você vai lá, retira e coloca, deposita na conta da igreja? Pode ser, pode. Posso fazer um Esther Únio para o nome dela, Ana Cláudia? Pode, vai lá, ela pega, vai lá, retira e coloca na conta da igreja. Quando a pessoa quer, dá um jeito. Aí o outro diz, olha, por essas contas não dá, mas se tiver o PayPal eu consigo fazer. Então é só entrar no site aí da igreja, igrejahospitaldaalma.com, que tem lá o PayPal para fazer também, quem está fora. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa.